Fala galera, porra, mais uma vez, de novo, and again. Tem pouca gente, eu sei, mas isso aí não importa, entendeu? Eu vivo uma vida que ninguém vê, né, de algum modo. Uma outra pessoa, algum amigo importa. Então assim, se 3, 2, 4, 5 viram, isso aí já é muito mais do que eu sou capaz na minha vida de alcançar. Então assim, lá vamos nós de novo. Os deuses nos recompensam pelos nossos atos, né? Aí parece, caralho, o moleque entrou, tá esotérico agora, gnose. Cara, se você viu o vídeo do Nietzsche, é outra pegada. Se não, assiste o vídeo anterior que eu vi do Nietzsche, que aí você vai pegar que, assim, em termos filosóficos rápidos, não é uma questão de transcendência, mas de imanência. Linguagem da rua, meu irmão, a vida como ela é. Vida real. Pé no chão. É dentro dessa visão, entendeu? Não quero saber de outra coisa, não tem outra coisa. É isso aqui. Enfim. Entrando nesse mérito, eu vim pensando assim recentemente com relação a algumas coisas que aconteceram da minha vida em matéria de, né, pensamento. E aí vai mais um adendo, né? Enfim, a gente compartimentiza, enfim, a gente fraciona, né, departamentos mentais, né? Pensamento, corpo, enfim, lazer, né? Ou então, sei lá assim, impulso. São caixas, né? Teoricamente na mente. Mas deveria não ser. Então assim, o seu corpo também tem que... Ele pensa, né? Enfim. Ele também tem memória. Enfim. Isso é tudo básico, inclusive. Porque, enfim, você não precisa pensar em ter sede, né? Ele te avisa quando tem sede. O estado psicológico vem depois do estado físico. Então o corpo está integrado. Enfim. Você pensa que o seu pensamento é uma coisa detached, né? Desprendida do teu corpo, da tua experiência. Isso tudo continua o papo do Nietzsche de alguma forma. Então assim, quando eu falo minha vida de pensamento, eu não falo uma vida separada da vida física. Eu falo melhor andando, né? Então assim, o pensamento... Ah não, caminhar ajuda o pensamento. Como assim ajuda? Né? Como se fosse subordinado. Não tem subordinação. Talvez permita, possibilite, limpe, né? Inclusive. Que curiosamente o próprio Nietzsche fala assim, nenhum pensamento que não pode ser mantido enquanto se caminha presta. Ou então a frase do Taleb, né? Enfim, todo livro tem que ser resumido com alguém falando com a perna só. E se ela não conseguir, é porque não vale a pena. Algo assim, algo parecido. Uma perna só, entendeu? Uma questão física para você pensar melhor. Curioso. Tudo isso para dizer assim, o corpo não é subordinado à mente. Estão em união, porque não tem separação. Porque a separação dos mundos também acontece de modo psicológico. Aí voltemos ao vídeo do Nietzsche, né? O mundo acima e o mundo embaixo, né? A mente e o corpo. Então não tem essa distinção. Então voltando ao começo, se estamos falando de um estado de pensamento que eu venho tendo, esse estado de pensamento, ele se reflete em toda a minha experiência, meu corpo, meu passado, minha vida, minha mente, enfim, tudo, meus impulsos, meus desejos, tudo. E sempre fui um grande fã da psicologia junguiana. Na verdade, falando aquilo, né, eu tenho um afeto pelo Jung. O Jung é alguém muito importante para mim, como pessoa, sabe? Não me relaciono, como é que eu vou dizer assim, sistematicamente, né? Eu, inclusive, odeio ler quem leu Jung e está falando sobre ele, né? Enfim, porque eu sinto que eles mentem, eles escondem, eles falsificam, eles se distanciam de alguma forma, eu acho. Primeiro porque eu não vejo algo sistematizável no pensamento de Jung, quando eu leio Jung. Enfim, eu li o Símbolo da Transformação, o Aion, Símbolos do Self, eu li esse livro. O Eu Inconsciente. A minha esquerda era de alquimia. Aquele lá, Mysterium com John Tiones, né, sei lá. Li. O Jung não é sistematizável nem um pouco. Inclusive é muito difícil extrair algo coerente das leituras do Jung. Entendeu? Então assim, acho que ele é muito mal interpretado. Quem tem esperança de fazer um sistema fechado, né? É claro que você captura conceitos, né? Enfim, arquétipo, né? Conceito coletivo. Algumas coisas você pega, mas se você disser assim, eu tenho certeza que é um arquétipo, tá aí mesmo? Porra, tu leu Jung pra caralho. Porra. Enfim. Eu
uma leitura que instiga muito, mas o que eu mais gosto foi que ele apresentou nessas provocações, nessas possibilidades, uma alternativa. Que qualquer um com gosto por criatividade, por arte, por histórias, por contos, causos, fofocas, anedotas, brincadeiras, teatro, fantasia, imaginação, todo mundo, no fundo, ama uma história. Né? Porque, por exemplo, se eu contar que agora eu estou andando no meio de uma trilha, no escuro, na selva, e não tem barulho de nada, mas então eu ouço um som e não tinha nada lá. E aí, uma narrativa, uma história, uma reviravolta. Parece que o ser humano tem gosto por uma narrativa, ainda que ela seja mentira. Mas quem tem esse caminho artístico, que não significa ser um gênio, mas significa simplesmente gostar muito de uma história, de uma imagem, de um visual, né? Que também é uma narrativa de alguma forma, entendeu? Te transporta, né? Te fixa no tempo. Narrativa é tempo, passado, presente e futuro, né? Essencialmente. Você ensina isso na escola, quando você quer dar aula de redação, essas paradas. Como identificar uma narrativa a alunos, né? Tem passado, presente e futuro. Estamos presos no tempo e talvez o corpo, enraizado no tempo, enxerga o mundo como uma narrativa. E isso só foi possível com Jung. Só consegui fazer isso com Jung. Ninguém mais pôde me proporcionar essa possibilidade. E, ao mesmo tempo, parecia muito difícil, né? Você conseguir enxergar arquétipos, presenças, né? Enfim, nessa realidade. Parecia que você tinha que sistematizar o mundo, né? Aí sim, esoterismo, gnose, né? Parecia que você tinha que pegar categorias e aplicar na realidade, mas a realidade nunca cabia. E nossa, o que eu já tentei, o que eu já li, o que eu já procurei. Inclusive, se alguém quiser criticar o Jung, acho que a melhor crítica é o fato de que é difícil na prática. Falta prática junguiana, falta clínica junguiana, falta isso, entendeu? Pra mim, falta. O que tem de vídeo de integração da sombra é impressionante, mas ninguém pega, tipo, a própria experiência, entendeu? Tipo, na minha experiência de vida, voltando, é o mesmo papo do Ed pro lado do Freud, né, entendeu? O que é sombra dentro da minha experiência, entendeu? O que é mesmo, né? Porque o cara conceitualiza e pensa, eu tenho uma sombra, vou vencer a sombra. Aí ele fica, sei lá, ele cria uma... É tudo uma brincadeira do ego, né? Enfim, tipo, o ego Master of Puppets, né? Ele passando ali, controlando as fantoches, e você pensa que você está vencendo a sombra, mas é tipo tudo uma maquinação consciente, pra você fingir que está progredindo psicologicamente. Porra, não é verdade. Porra, eu tô mentindo. Porra, é exatamente isso que acontece. Qualquer um que já tentou fazer um processo de integração junguiana, qualquer processo de psicologia profunda, percebe isso, porra. Você tá dentro de um teatro do seu próprio ego inventando uma história. Tu cria a narrativa pra tua vida e pronto. É triste, mas é verdade. E é por isso que eu acho que Freud agora me parece essencial para mim. Você tem que olhar a sua história. Porque ali você encontra os arquétipos. Que não são nada aleatório, nada distante. Porque, por que são mãe, pai, filho, irmão, arquétipos? Porra, quais são os elementos básicos da realidade de alguém que experimenta a realidade pela primeira vez? Tem um pai, tem uma mãe. Pode ter o pai muito perto, muito longe, que gosta, que não gosta, que é o seu, que não é o seu. Aí tu lê a Bíblia, Gênesis 1, 2, 3, o começo da Bíblia, é basicamente isso. Pai, mãe, filho, irmão. Primeiramente começa com um homem e uma mulher, que dão à luz um irmão e dois irmãos, que se matam. Né? Adão, Eva, Caim e Abel. Por que são arquétipos? Porque são elementos muito básicos da experiência humana. Perceba que não é um mundo de transcendência, é um mundo de imanência. Ainda não arrumamos uma maneira de fazer um filho com irmãos sem ser através de um pai e uma mãe. Quando a gente chegar no admirável mundo novo, aí sim o Homo Deus vai transcender a sua própria natureza arquetípica. Até lá, é assim. Tem em cima, tem embaixo. Tem terra, tem ar, tem água, tem fogo. Porque são coisas com as quais você se relaciona como ser vivo, como criatura humana.
Por isso que essas coisas são revestidas de potência religiosa. Cobra. Mas como é que você se relaciona com essas coisas? E aí vem o problema. Conceituando Jung. Porque o Jung com amigo, afeto, né, eu acho, muda a relação. Você passa a querer ter um diálogo na sua vida com aquela figura filosófica. Né? Você quer que ela te ensine, né, a enxergar o mundo com os olhos que ela enxerga. Então, se a gente fosse conceituar serpente, por exemplo, a gente ia pensar em várias coisas, né, fim da chamação. Começa aquele papinho de dicionário de símbolos, às vezes até um pouquinho melhor, uma parada mitológica, dando exemplos míticos, né? Mas ainda assim, tudo conceitual, raciocínio, lógico, né? Enfim. Agora, quem já viu uma cobra? Quem já viu alguém mordido por uma cobra? Quem já viu alguém sobreviver a um ataque de cobra? Quem já viu uma cobra mesmo? Quem tem medo de cobra? Né? Quem é fascinado por cobra? É isso que dá a densidade ao arquétipo, de alguma forma. Então, é a experiência que você tem com aquela coisa na sua realidade. E é por isso que, enfim, a gente vive, mas não é algo cíclico, né? Acho que, de certo modo, a gente vive um pouco alienado dessa realidade. Alienado, ou a gente ainda tenta enxergar com determinadas lentes que já não combinam mais, entendeu? As pessoas já não veem mais cobra. Mas rato é um exemplo também de criatura estranha, vil, e que te ataca, que se esconde, que espreita, né? Que entrou no vocabulário urbano, por exemplo, para designar alguém como um rato. Você vê uma figura arquetípica do mundo urbano, é o rato. Aí você fala, nossa, que ridículo, né? Assim, porra, você leu Jung, você gosta do Jung, porque não é exatamente esta porra que ele insinua ser feita? O que são as lendas urbanas também, se não exemplos de folclore urbano, o folclore da cidade, folclore moderno, da fruto da modernidade, de alguma forma. É ou não é verdade? Camille Paglia está aí para falar que o rock, a Madonna, são exemplos também do retorno do ritual pagão. Que Hollywood, o caso Epstein não impressiona, porque o paganismo sempre existiu na cultura e voltou, reemergiu em Hollywood, com esse grande, imenso festival pagão. Leia Camille Paglia, Personas Sexuais, se você não leu, tá lá. Leia qualquer coisa da Camille Paglia nesse sentido, de análise cultural, que a galera só gosta de ver ela brigando no feminismo, mas nem conhece o trabalho da mulher. Leia Personas Sexuais da Camille Paglia. Então, de qualquer forma, voltando aos arquétipos, porque o título desse vídeo ainda é Porque os Deuses nos Recompensam, a relação com Jung e a vontade de se transformar, ao invés de só entender conceitualmente o trabalho do cara, faz com que eu me volte para dentro da minha experiência, da minha vida, do meu cotidiano, da minha experiência como criatura, e procure esses elementos míticos, onde eles existem, onde eles se manifestam. Só que é algo que tem que ser também na minha memória. Por isso Freud também é importante. E aí, nesse processo de muito tempo, uma hora você consegue experimentar isso. Sabendo ou não sabendo. Porque tem gente que nem sabe, mas se relaciona. Porque vê, consegue enxergar essa narrativa. Que talvez não chegue a lugar nenhum, talvez chegue a uma conclusão. Qual é a sua narrativa? Em que narrativa você vive? Você consegue perceber que às vezes você vive uma narrativa que a outra pessoa não vive? Essa papo de narrativa caiu muito no cotidiano político, né? E faz sentido. É uma narrativa apresentada e a pessoa acredita. Mas extrapola o político. Qual é o seu passado, presente e futuro? Mas não só como um ser que relaciona com seres ínfimos, mas com toda a realidade. Talvez esse seja o inconsciente coletivo. Você não se relaciona só com, enfim, a si mesmo, mas outros. Várias outras coisas. Né? Enfim, dá para fazer aqui o exemplo. Essa árvore aqui vai resistir a mim. Ó. Quando eu bato nela, a realidade responde ao contato. Ah, mas isso é uma Matrix. Ah, velho, se você acha que é uma Matrix, vai embora. Porque, porra, aí é boçal demais. Tem um livro já que, assim, o primeiro capítulo do livro desbanca completamente essa teoria de Matrix, que é o Retrieving Realism, num sei lá o que em Dreyfus, né? Um cara de ciência cognitiva. Caraca, a filosofia é pesada, livro difícil, técnico pra caralho. Mas é basicamente isso que tá em jogo, que é basicamente isso que é atacado, né? Enfim. Você não é um cérebro num jarro, porque um cérebro num jarro jamais poderia fazer isso, porque não é um cérebro. O cérebro não tem contato com a realidade plena e perfeita. Tipo, é um cérebro de um animal, você não consegue perceber isso. Não somos deuses não, nós somos bichos. Porra. Enfim.
E aí volta ao os deuses. Uma hora você percebe que essa realidade te devolve aquilo que você estava procurando tanto. Você gostando disso ou não, os deuses recompensam o nosso esforço. Quem quer que pense em treinar de fato, querendo ficar forte, querendo ter disposição, vai mudar o próprio treino 1 milhão de vezes. Perceber talvez até que tem que continuar mudando, mas uma hora ela vai falar, cara, que eu fiquei mais forte. Fisicamente mesmo. Entendeu? Quem quer que às vezes queira estudar para entender alguma coisa, porque precisa, porque sei lá o quê, e tente de todo modo fazer isso. Mudando de rota 1 milhão de vezes. Vai chegar num ponto que vai dizer, porra, entendi. Os deuses recompensam às vezes o esforço. E eu sinto essa possibilidade tendo acontecido. Agora, que deuses, né? Aí começa a pensar, esoterismo. Volta ao começo, né? Esoterismo, gnose, onde estão esses deuses? Você já os viu? Você fala com eles? É só pensar que a realidade tem aspectos maiores que nós. É só isso. É só usar uma linguagem freudiana básica que as coisas se explicam. A maior parte das coisas acontece no inconsciente. É simples. Sabe, você é sujeito a forças maiores que você na sua própria constituição biológica. Porra. E até no mundo, tipo o Estado. O Estado é uma espécie de arquétipo contemporâneo. Você já viu o Estado, mas a justiça? Sim. Mas você sente na pele. Quando você sente na pele, arrisca a sua pele por aquilo, você começa a pensar o que é justiça. Né? Inclusive pensar em injustiça contra você, aí você percebe, entendeu? Todo mundo ganhou menos você. E não te disseram por quê. Você não acha injusto? Aí você começa a pensar em uma coisa que você nunca tocou, nunca viu, mas você fala, não, isso é injustiça. Você quer um equilíbrio, uma parada ali, entendeu? E aí faz total sentido que símbolos como a balança tenham vindo depois, né? Porque falou, caraca, casou muito bem, entendeu? É basicamente isso que a gente está procurando, num nível o quê? Inconsciente de alguma forma. Ou isso é uma linguagem psicanalítica, pode ser de uma forma imperceptível. De uma forma que vai além da nossa capacidade de capturar a realidade. Então é tão idiota pensar que existem deuses, que existe Deus, entendeu? A religião é muito esperta nesse ponto, entendeu? E muitos ateus, ficam presos dentro da caixinha do que eles chamam de racional, raciocínio, que enfim Herbert Simon tá aí, né, pra desmentir um pouco, né? Enfim. É isso. De alguma forma, vale a pena viver. Vale a pena tentar, vale a pena correr atrás, porque mesmo perdendo, mesmo ganhando o que não queria, mesmo perdendo o que nem valeu a pena, muita coisa acontece fora dos nossos olhares. E vale a pena ver que tipo de loucura essa narrativa traz, né? E aí vem o aforismo do Nietzsche com o Jung agora, né? Enfim. Se o eterno retorno, né? Se o diabo viesse oferecer esse mesmo, se você tivesse uma vida que fosse uma boa de uma narrativa, uma puta de uma história, né? Pô, ia valer a pena, né? Ver de novo. Viver de novo, né? É como um filme, né? Já sabe o que vai acontecer, mas, pô, eu quero ver de novo. Cara. Vale a pena ver de novo. Porra, que frase merda. Enfim. Vale a pena viver de novo, né? Igual, tudo igual, desse mesmo jeito, né? Enfim. Quando o marido da Maria Homem morreu, uma psicanalista muito foda, parece que ele deixou ele não se importava muito com viver a vida feliz, que ele disse algo que preferia viver uma vida interessante. Essa frase ficou comigo porque, né, enfim, acho que é basicamente isso. Bom, espero que tenham gostado. Se eu tivesse que fazer um último comentário para finalizar, né, apesar de o vídeo estar grande, mas não tem complexo, eu diria que o maior medo de ser ateu, o maior medo que eu já tive de ser ateu é de ter que aceitar que talvez não haja outra vida senão essa. Enfim, será que eu sentiria que eu não seria capaz de aceitar essa possibilidade, né? A única coisa que me impediria de dizer eu sou ateu, tá ligado? Não é vergonha, não é questão social, não é porra nenhuma, entendeu?
é que será que eu teria coragem suficiente de aceitar que essa é a única realidade que pode ser vivida e não vai ter outra, enfim, ou isso aqui faz isso aqui funcionar, ou então meio que você não vai ter alternativa, né? Enfim, acho que eu não podia deixar isso de fora, porque isso é a coroa da parada. Enfim, provocações filosóficas, aprendo muito mais enquanto eu falo. E sou grato a vocês por isso. Espero que tenham gostado. Vai sair vídeo direto? Eu não sei. Tô tentando não jogar todo dia porque é demais também, entendeu? Até pra mim. Se eu jogo esse vídeo aqui, deve sair alguns dias depois do Nietzsche. Mas vai sair à medida que eu for andando, que eu for caminhando, que eu for tendo vontade de fazer isso aqui, né? Enfim. Não ter o compromisso de estar certo também ajuda bastante, né? Porque, enfim, só sai lançando as ideias e elas vão fluindo melhor. E quem gosta do processo no qual isso acontece vai gostar disso. Enfim, tamo junto, obrigado por ter ouvido até aqui.